as definições de treta estão sendo atualizadas, viu? Fala aí, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, e se tá tudo bem com você, comigo ficará bem ruim em breve. Afinal de contas, hein, qual é o maior clube do Nordeste? De uma região apaixonada, fanática e com vários times enormes. E só para lembrar, tá? Para o torcedor, o seu clube vai ser sempre grande. Portanto, tudo que for falado aqui é apenas uma tentativa tola de racionalizar um debate que é puramente emocional. Portanto, tem tudo para dar errado. Então é isso, ó. Estamos falando de uma região que tem gigantes como Ceará, Fortaleza, Vitória, Náutico, Santa Cruz, CSA, CRB, Confiança, Sergipe, Botafogo, 13, ABC, América, Motoclube, Sampaio, Flamengo, River. Tem muito time, com muita torcida e com muitos torcedores absolutamente apaixonados. Mas precisamos de critério. Precisamos, cortar muita gente dessa disputa, infelizmente. E para a gente falar do maior de uma região, ele precisa extrapolar a própria região. Para ser o maior do Nordeste, tem que ter uma relevância também nacional, tem que ser lembrado, tem que incomodar outras regiões. E aí vários fatores vão entrar aqui na disputa, como torcida, título, estádio, ídolos, jogadores. E nesse corte, no final das contas, sobram Sport e Bahia. Acho que se a gente tentar ser racional, deixar a paixão de lado, mesmo os torcedores rivais vão reconhecer que quando se fala em futebol nordestino, essas são as duas marcas que primeiro vêm à mente. Mas antes de começar esta bagaça, vamos com a nossa polêmica aleatória, que tem motivos para tornar a discussão ainda pior. Afinal de contas, qual carnaval é melhor? O de Salvador ou o de Olinda? Que merda que eu vou arrumar, hein? Pra deixar claro aqui, a gente vai montar um placar. E a cada critério, a gente vai dizendo quem ganhou. E no final das contas, chegaremos a um resultado final. Você pode discordar. Você pode apresentar o seu critério. Não vamos aqui fechar uma questão. Eu vou fechar a minha questão. E que esteja aberta a nossa disputa pelo posto de maior clube do Nordeste. Primeiro a gente começa pelo critério mais óbvio, maior torcida. E aí, meu amigo, não dá para o Sport Clube do Recife, ponto para o Bahia, e a diferença é relevante. O Bahia, na última pesquisa quantitativa de torcedores da empresa Paraná Pesquisas, inclusive foi uma pesquisa e um estudo divulgado por todos os nossos companheiros e co-irmãos da imprensa, o Bahia aparece aí com mais de 4 milhões de torcedores e o Sport ali com quase 2 milhões e meio. Esse é o número bruto e nessa disputa da Bahia. E agora vamos ao critério tradição. Aí, óbvio, a história mais longa ganha, e é a história do Sport. Um fundado em 1905 e o outro fundado em 1931. E por que o critério tradição entra aqui na discussão? Porque o Sport já nasceu imponente, importante. Então ele não demorou muito tempo aí se tornando um clube relevante na região. E ele tem, e aí é um problema histórico para o Bahia, uma vantagem de mais de 2 décadas. Portanto, o Sport é um clube mais tradicional do que o Bahia. Ponto para o Leão da Ilha. E o empate aqui, meu amigo, não vai para os pênaltis. Não pode haver empate. Tem que alguém ganhar. Aqui é esquema Highlander. Só pode haver um. Alguém lembra aí do Highlander? Não? Bom filme. Continuando nossos critérios, vamos para títulos de uma maneira geral. Depois vamos esmiuçar. E em títulos, ponto para o Bahia. Somando tudo que o profissional já ganhou, o Bahia tem ali mais de 50 títulos e o Sport ainda está correndo atrás. Quem tem mais estaduais? Quem é mais dominante na sua casa ali, no seu domicílio? Quem é mais dominante? Mais um ponto para o Bahia. Nas minhas contas ali, 3-1. O Bahia, até o momento, até agora, hoje, quando está sendo gravado este Polêmicas Vazias, tem 46 títulos estaduais
contra 40 do Sport, aqui entra um asterisco importante. O Sport, ele disputa um estadual onde ele divide atenções com outros dois grandes. O Bahia, existe ali uma polaridade, só há uma outra grande força que tente se equiparar ao time do Bahia. E títulos regionais, hein? Diga-se de passagem, vale aqui Copa do Nordeste, Taça Norte e Nordeste e a Copa dos Campeões do Nordeste. Neste critério, continua dando Bahia. Ali, ó, o Bahia tem 6 títulos regionais e o Sport tem 4. E os títulos nacionais, hein, meu amigo? Agora é que eu quero ver. Em títulos nacionais, o Sport leva vantagem. Ponto para o Leão da Ilha, que tem 3 conquistas nacionais contra 2 conquistas do Bahia. O Bahia tem 2 edições de Campeonato Brasileiro e o Sport tem uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro da Série B e o Campeonato Brasileiro de 87, que aí você pode discutir, vai dar um outro Polêmicas Vazias, mas oficialmente, judicialmente, o título é do Sport. E aí, meus amigos, eu recebo dicas para fazer o Polêmicas Vazias sobre o Brasileiro de 87, desde o Polêmicas Vazias 1, vai ter Polêmicas Vazias sobre o Brasileiro de 87, prometi. Por falar em Campeonato Brasileiro, tem um ponto aqui que é importante de se tocar. Quem tem a melhor média de público considerando Campeonato Brasileiro? E por que esse recorte? Porque se a gente pegar os estaduais, não é justo, são contextos diferentes, adversários diferentes, às vezes estádios diferentes. O Campeonato Brasileiro é um universo mais justo para a gente fazer a comparação. E aí, da Bahia. O Bahia, que por sinal tem um número muito relevante. Ele é a 4ª melhor média de público da história do Campeonato Brasileiro. Esse levantamento foi feito pelo ótimo blog Verminosos por Futebol e o link está na descrição do vídeo. Por falar em Série A em Campeonato Brasileiro, mais uma vantagem para o Bahia, que tem mais participações no Campeonato Brasileiro do que o Sport. Tá aqui os números, vantagem para o tricolor. E no confronto direto, hein? Confronto direto são mais de 80 jogos. Este é mais um critério que dá Bahia. Até o momento, ó, 35 vitórias para o Bahia, 20 vitórias para o Sport e tivemos 29 empates. Por enquanto, a vantagem é do Bahia. 7-2 para o tricolor da Boa Terra. E por falar em tricolor, a dica cultural de hoje tem a ver com o Bahia e com um dos melhores documentários futebolísticos já produzidos e assistidos no Brasil. É o espetacular Bahia, Minha Vida. A capa é espetacular. O filme tem a direção do Márcio Cavalcante e ele foi o documentário mais visto em 2011. E ele rivaliza ali, ele está no topo da cadeia dos documentários que tem relação com futebol mais vistos da história do cinema brasileiro. Ele está perdendo ali, por exemplo, para Pelé Eterno, nada mais natural, mas o filme é muito, muito, muito bom. Voltando à nossa disputa, no ranking da CBF, que mudou e antigamente era baseado por pontos, né, os pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, que tinha diversas fórmulas de disputa, então isso gerava algumas inconsistências. A CBF depois atualizou isso e hoje o ranking leva em consideração as campanhas dos últimos 5 anos. Mas tanto no ranking de pontos quanto no ranking atual, ou seja, o ranking histórico e o ranking levando em consideração os últimos 5 anos, a vantagem hoje é do Sport. Só que há um outro ranking muito tradicional, respeitado e que não pode ser ignorado, que é o ranking da Placar. O ranking da Placar leva em consideração todas as disputas, todos os títulos e uma série de outros fatores que colocam o Bahia à frente do Sport. Mas lembrando, tanto em um ranking quanto em outro, as diferenças elas são muito pequenas, mas em um dá Sport e no outro da Bahia. Mas agora a gente chega num ponto em que a vantagem do Sport ela é relevante. Estrutura. A estrutura do Sport, a estrutura física, a forma como o esporte é administrado, e aí isso não é de hoje, tá? A gente está falando de uma média. O Sport tem sido uma marca melhor cuidada. E aí é bom lembrar, o Sport tem um estádio, o Sport tem um CT, que é referência nacional. O Sport sempre teve um complexo muito bem cuidado em Recife. Então, nesse ponto de estrutura para o futebol, ponto
para o Sport. Outro ponto importante para o Leão é a questão de jogadores convocados para a seleção brasileira. E isso quer dizer, muitas vezes, vitrine, rendimento e uma valorização da própria marca. Nesse ponto, da Sport. Levantamento muito bom feito pelo Cássio Zirpoli no seu blog no Diário de Pernambuco aponta que o Sport já teve 13 jogadores convocados para a seleção. O último foi o Diego Souza e desses 13, 10 entraram em campo. No caso do Bahia, são 9 convocados ao longo da história e só 7 entraram em campo. E na grana, hein? Quem será que leva vantagem? Hoje, a receita do Sport, que vem crescendo, é maior que a do time do Bahia. O Sport tem uma previsão de receita para 2017 com 113 milhões de reais de receita prevista, enquanto o Bahia de pouco mais de 99 milhões de reais, quase 100. Lembrando, essas duas receitas representam as duas maiores da história dos dois clubes. Então a gente vive em 2017 o Sport endinheirado e o Bahia endinheirado como nunca antes na história dos dois clubes. E a gente falou há pouco de participações em Campeonato Brasileiro, automaticamente a gente pensa em quê? Libertadores. E aí, vantagem para o Bahia, que tem mais participações e tem uma delas que é a melhor de um clube nordestino na história da competição, quando conseguiu chegar até as quartas de final. Mas, no geral, 3 participações para o Bahia, 2 para o time do Sport. Lembrando, isso faz parte da construção do gigantismo das marcas. Portanto, participar de Libertadores, sim, conta e está valendo. Assim como é preciso analisar os rebaixamentos. E aí tem um ponto que vai fazer toda a diferença. São 4 rebaixamentos de Campeonato Brasileiro para cada lado. O Sport, todos esses rebaixamentos, eles aconteceram da Série A para a Série B. Lembrando aqui que a contabilidade é de 1988 para cá, quando o Campeonato Brasileiro passou a ter descenso. Um rebaixamento do Bahia foi da Série B para a Série C. E aí, ponto para o Sport, que nunca disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Chegamos ao último critério. Recentemente, a BDO é uma empresa de auditoria e consultoria no Brasil. Ela anualmente, desde 2012, tem feito um ranking dos clubes mais valiosos do Brasil. Desde 2012, no ranking, o Sport sempre esteve atrás do Bahia. Mas em 2016, no estudo publicado em 2017, o Sport passou o time do Bahia. Hoje, a marca Sport para a BDO vale 117 milhões de reais. O Bahia vem logo atrás com 114,5 milhões de reais. Nesse critério, a gente optou por dar empate. Por quê? Porque hoje o Sport tem uma marca mais valorizada, mas a diferença, a gente viu ali, é só de 2,5 milhões de reais. Daria um empate técnico. E historicamente, dentro do estudo, a média do Bahia foi estar à frente. Só que nesse último estudo, o Sport passou. Portanto, nesse último critério, dá empate. Mas chegamos aqui ao nosso placar final. Foi apertado, mas deu Bahia 9-7 para o tricolor da Boa Terra. Eu espero que me perdoem aqueles que ficaram de fora e a torcida do Sport. Mas chegou a hora, hein? A hora da democracia. Pois é, o nosso Opiniões de hoje tem a ver com Copa do Nordeste. Eu já ouvi de alguns amigos, até de alguns jornalistas e de muitos torcedores que têm a pachorra de achar que o campeonato estadual é mais importante que a Copa do Nordeste. Aí desculpe, mas a Copa do Nordeste é muito mais importante que o campeonato estadual. O nível técnico é melhor, a média de público é maior, o prestígio nem se compara, além de proporcionalmente o ganho financeiro ser muito melhor do que qualquer campeonato estadual da região. Portanto, quem acha o estadual melhor ou mais importante que a Copa do Nordeste, tá errado. Ah, eu não esqueci, viu? Qual carnaval é melhor? Eu confesso que hoje a minha vibe é não gostar de nenhum dos dois. Mas se a gente for no critério o que é carnaval, acho que o carnaval de Olinda, ele respeita muito mais a tradição do que o carnaval de Salvador. Lembrando, o carnaval de Salvador é espetacular, mas o que o carnaval de Salvador faz, as micaretas durante muito tempo Brasil afora, em menores proporções, também fizeram. O carnaval de Olinda é bem particular, portanto nessa eu fico com Olinda. E viva o frevo, né? Lá embaixo
tem link para um raio-x completo de cada semifinalista da Copa do Nordeste. Lembrando, essas serão as maiores semifinais da história da Copa do Nordeste. De um lado, Bahia e Vitória, do outro, Santa e Sport. E lá no link, um raio-x detalhado de cada time e de como eles chegam para essas decisões. Um abraço, aproveita e peço o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário e a sua audiência. Que canastrão, hein? Semana que vem traremos a promessa de volta, o programa engavetado. Será que o Brasil é mesmo o país do futebol? Fica a pergunta.